As pessoas achavam que eu era muito religiosa, porque eu estava sempre na igreja, mas eu nunca entrei dentro da igreja. Olha, chiquinhas, como estão? Eu sou Jordana Borges e esse aqui é o Dicas da Maestra. Provavelmente tu não deve ter entendido o título do meu vídeo. Hoje eu vou contar mais uma história do meu intercâmbio. Então, já vai deixando o teu like que eu tenho certeza que tu vai gostar da minha história. Como muitos já sabem, eu fiz intercâmbio no Chile quando eu estava na faculdade. E quando eu cheguei ao aeroporto, eu decidi comprar um chip. Só que esse chip não funcionou, esse chip estava estragado. E eu paguei super caro porque era no aeroporto. Mas eu comprei logo de cara porque eu precisava me comunicar aqui no Brasil e também precisava me comunicar com a família que eu iria morar no Chile para dizer que eu cheguei, para pedir, pessoal, me busquem, por favor. Mas infelizmente esse chip não funcionou. Eu até achei que o meu celular estava estragado, mas não tinha nada a ver. Porque no outro dia eu fui até a operadora para ver o que tinha de errado com o meu celular ou com o chip e eles pediram para eu comprar um novo chip, testar esse novo chip. Eu não queria comprar um novo chip, claro, porque eu já tinha gastado em torno de R$ 30 num chip. Mas aí eu comprei este novo chip por mais ou menos R$ 10, bem mais barato do que eu tinha pago no aeroporto, e o chip funcionou na hora. Então, o meu primeiro problema foi de comprar um chip, me venderam, na verdade, um chip que não funcionava. O meu segundo problema, qual foi? A internet era muito cara. Então, um pacote de dados no celular, cara, para mim era inalcançável. Eu achava muito caro. Então, eu não colocava internet no meu celular. Eu usava o celular apenas para chamadas e usava o Wi-Fi da casa que eu morava, ou da faculdade, ou da igreja. Como assim da igreja? Sim, eu usava o Wi-Fi da igreja. Então eu vou contar para vocês o porquê que depois do rolê eu sempre ia para a igreja. Ok, o que acontece? Quando eu saía de casa, eu chamava um Uber pelo Wi-Fi da casa que eu morava. Ia para festa, tudo certo. Só que o que acontecia? Na hora de voltar para casa, eu não tinha como chamar Uber, porque eu não tinha o meu 4G, eu não tinha um pacote de dados. Então, o que eu fazia? Ou eu pedia para alguém rotear a internet, então eu ficava esperando alguma alma caridosa que pudesse me ajudar para eu poder ir para casa, ou eu ia até a igreja. Na cidade tinha uma igreja e na frente tinha uma praça. Nessa praça tinha Wi-Fi liberado. Então, sempre que me convidavam para sair, eu dizia: ok, eu vou, mas depois me leva pra igreja. A reação das pessoas era muito engraçadas, porque eles não entendiam por que eu queria ir pra igreja. Eles falaram, meu, que louca, né? Ela sai, ela enche a cara e aí depois ela vai lá pedir perdão. O que ela faz? Ela vai lá rezar depois? Não, eu ia pegar o Wi-Fi para poder ir para casa, para poder chamar um Uber. E várias vezes foram assim. Eu saía sem saber se eu ia conseguir voltar, mas mesmo assim eu saía. Eu sempre achava que ia dar certo, que alguém ia me levar até a igreja ou que alguém ia compartilhar a internet comigo. E realmente isso sempre aconteceu. Então, quando as pessoas não tinham como compartilhar a internet ou quando eu não conseguia, porque às vezes eu ficava no lugar mais tempo do que as pessoas que tinham ido comigo, né? Porque eu acabava fazendo mais amizades e as pessoas iam embora e eu ficava lá. E aí depois eu tinha que dar um jeito. Ou eu falava assim para a pessoa, por favor, me leva até a igreja, e a pessoa me levava até a igreja, eu chegava na igreja, pedia um Uber, ia para casa, ou eu esperava no lugar até alguém me fornecer internet. Mas eu preferia ir até a igreja. Por quê? Porque normalmente o lugar que eu estava, o Uber daria mais caro do que até a igreja. A igreja não era tão longe. Então eu já tinha mais ou menos uma ideia quanto eu gastaria da igreja até em casa. Então o que eu preferia fazer? Que as pessoas me acompanhassem caminhando até a igreja, daí, né? Ia caminhando até a igreja e aí da igreja até em casa eu pedia um Uber, porque aí eu gastava menos. Essa era a minha tática. Então eu não ia para a igreja todos os dias depois do rolê pedir perdão. Não, nada que ver. Eu ia só mesmo chamar um Uber. E quando o Uber me buscava na igreja, a reação dele era mais engraçada ainda, porque ele me perguntava: o que tu faz às 2 da manhã na igreja? A igreja tá aberta? Tinha missa? Tu estava rezando? É algum ritual? Tá pagando alguma promessa?
Disse, não, moça, é só porque aqui eu consigo usar o Wi-Fi da igreja. Consigo usar o Wi-Fi da praça, na verdade, né? O Wi-Fi era da praça, mas eu não ia pro meio da praça de madrugada, né? Então eu ficava na frente da igreja, pedia Uber na frente da igreja e tudo certo. Todas as vezes funcionaram. Então eu gastava pouco em Uber porque as pessoas me levavam até a igreja. Muitas vezes me chamavam assim, a amiga da igreja. Porque o pessoal ia aí num lugar e aí fala assim, ah, não pode esquecer que a Jordana vai para a igreja depois. Alguém pode deixar a Jordana na igreja? Ou buscar a Jordana na igreja. Também acontecia de eu ir até a igreja e esperar na igreja. A igreja era um ponto de encontro, porque era mais ou menos no meio da cidade, então todo mundo se encontrava na igreja. E aí da igreja nós íamos para algum lugar. Eu só ficava na frente da igreja para pegar o Wi-Fi ou para caçar Pokémon, porque na época estava muito forte a questão, né, de caçar Pokémon. E na igreja sempre tinha Pokémon muito diferente. E como tinha Wi-Fi, então a galera ficava toda na frente da igreja caçando Pokémon. Tinha muito fluxo de gente na frente da igreja, mas ninguém entrava na igreja. Era só para caçar Pokémon. E no meu caso, além de caçar Pokémon, para conseguir chamar um Uber. Eu espero que tu tenha gostado dessa história. Se tu ainda não me conhece ou não conhece o canal, aqui eu conto um pouco sobre o meu intercâmbio, mas principalmente dou dicas de espanhol. Tento ensinar um pouco de espanhol para as pessoas. Se tu gostar desse tipo de conteúdo, assiste algum vídeo meu e se tu te interessar, te inscreve aqui no canal. E por favor, não esqueçam de deixar o meu like, ok? Hasta luego, chiquillos. Nos vemos!